Quero convidar a igreja a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 20, nos versos 30 a 31. Chegamos no penúltimo capítulo de João. Até aqui 84 sermões de João foram pregados neste púlpito. Serão 86 ou 87 ao todo. Tem 86 pronto, mas eu sempre falo que pode ter surpresa. E estamos preparando agora uma série de mensagens em Lucas. Em todo Lucas. Lucas mesmo, o Evangelho e o livro de Atos. E é sempre um desafio quando nós estamos pregando os Evangelhos. Porque eles nos trazem mensagens profundas e ao mesmo tempo nos mostram a vida de Jesus. Eu cresço muito quando eu preparo estes sermões. Eu não sei se eu consigo transmitir tudo aquilo que eu aprendi e tudo aquilo que Deus falou ao meu coração. E eu peço sempre à igreja, esteja sempre orando, para que cada palavra seja a palavra realmente oriunda do coração de Deus. E que nunca a preguiça me deixe parar de estudar e buscar estes conhecimentos para repassar para esta igreja. João capítulo 20, versos 30 a 31. Assim diz a palavra do Senhor. Na verdade, Jesus fez diante de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Tenham vida. E é interessante porque a expressão vida em João, zoe no grego, tem uma profundidade enorme. Porque praticamente 100% das vezes que esta palavra aparece aponta para a vida eterna. E aqui não é diferente. Quando João fala de vida, ele não está falando de vida terrena, ele não está falando para esta vida, ele está falando para a vida eterna. Mas aqui o que eu quero me deter nesta noite é sobre os sinais da fé. João está dizendo, olha, muitos outros sinais foram feitos. Significa que Jesus fez muito mais do que os quase 60 sinais que são descritos nos evangelhos. Muito mais. Significa que muitas pessoas foram alcançadas naquela pequena região do tamanho, talvez, da Grande Vitória, geograficamente falando. A Israel é menor do que o Espírito Santo. Então, imagina a proporção que isso ganhou, que hoje, 2000 anos depois, estamos seguindo este homem de Nazaré. Seguindo este homem que fez esse monte de sinais. Porém, João deixa claro aqui que esses sinais não foram feitos para que nós seguíssemos os sinais. O texto vem logo em sequência, como nós pregamos na última semana, do diálogo de Jesus com Tomé. Recapitulando rapidamente para contextualizar todos que aqui estão e os que vão ouvir mais adiante. Tomé, ele não estava presente quando Jesus aparece a primeira vez para os discípulos. Ele então põe em dúvida se era de fato Jesus. Então ele diz, olha, se eu não tocar nas suas feridas, nas suas mãos, no seu lado, eu não vou acreditar. Então quando Jesus aparece, e Tomé então vê que é ele mesmo, Tomé faz uma exclamação que tem um teor profundo. Senhor meu, Deus meu. É como se naquele momento Tomé estivesse se derramando diante de Jesus e crendo nele finalmente como Senhor e Salvador de sua vida. Se rendendo completamente. E aí Jesus fala a Tomé, você viu e creu, mas feliz é aqueles que não viram, contudo creram. É nesse contexto que João fala essa frase. Muitos sinais foram feitos, mas estes, porém, foram feitos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, que Ele é o Messias. A inclusão desses versículos imediatamente após esse evento, esse diálogo, reforça a mensagem de que a fé em Jesus é essencial e única para a salvação.
e para a vida eterna. No decorrer do Evangelho de João, observamos diversos encontros de Jesus com seus discípulos, nos quais ele realiza feitos miraculosos e ensina sobre sua divindade, fala sobre a sua missão. Esses são os feitos miraculosos mencionados no versículo 30, que foram descritos, mas muitos outros também o foram. Então, o que João deseja transmitir é que todos possam compreender que, embora inúmeros sinais tenham sido feitos, o grande objetivo de todos, o grande propósito, é confirmar que Jesus é o Messias. Ou seja, Jesus é a promessa do Antigo Testamento que viria para salvar o seu povo. Jesus é a promessa do Antigo Testamento do príncipe da paz. Ele é a promessa do Antigo Testamento do menino que nos foi dado. Ele é a promessa do Antigo Testamento daquele que devemos beijar os seus pés. Ele é a promessa do descendente que pisaria a cabeça de Satanás, da serpente. Ele é a promessa daquele que haveria de nos remir, nos comprando com o seu precioso sangue. Ele é a promessa do Cordeiro Pascal, que foi morto, cujo sangue protegeu os israelitas da morte. Tudo isso está implícito nesses dois versículos tão simples, mas que expressam uma verdade profunda. Por isso, queridos, a fé cristã é muito mais do que sinais. E me entristece ver nos dias de hoje, com tanta tecnologia, com tanta coisa que pode nos fazer conhecer as Escrituras com mais profundidade, ver o povo de Deus ainda cego, ainda querendo crer através de sinais, querendo crer através de coisas sobrenaturais. Esses dois versículos de João estão esclarecendo o propósito geral do evangelho dele. O escritor redigiu este evangelho não só para registrar a vida e os ensinos de Jesus, mas para que especificamente seus leitores depositassem fé em Jesus como Messias, como Filho de Deus, como a promessa desde a antiguidade. O diálogo com Tomé, então, e a subsequente reafirmação da importância da fé, destacam que o Evangelho é uma mensagem de salvação por meio da fé em Jesus. Não é uma narrativa apenas histórica, não é uma narrativa fantástica, não é uma narrativa que é para apontar para o sobrenatural, mas é uma narrativa para apontar para a eternidade, para a salvação. Assim aprendemos algumas coisas importantes nesse texto. Primeiro, a fé é a essência da nossa vida espiritual. Jesus realizou muitos sinais e prodígios durante todo o seu ministério. E tais sinais não foram apenas demonstrações do poder divino, do poder de Deus em sua vida, mas também tiveram como objetivo fortalecer a fé das pessoas que viram aqueles sinais. Através dos milagres, as pessoas puderam ver provas concretas do poder de Deus, levando-as a acreditar que Jesus era o Messias prometido. Alguém poderia dizer, mas pastor, então, por que hoje não temos que crer da mesma forma? Porque todas as promessas se cumpriram em Jesus. Porque é nele que todas as coisas se cumprem. É nele que todas as coisas se convergem. O objetivo final da fé é que aqueles que creem em Jesus tenham vida em seu nome, diz João. Isso significa uma vida espiritual transformada, renovada. A fé não é apenas um meio de alcançar a vida neste mundo, mas é para alcançar a vida eterna. Para experimentar uma vida abundante, uma vida significativa aqui na terra. Vivendo uma vida de acordo com os princípios e os ensinos de Jesus, podemos viver dessa forma. Gosto muito de uma música de um capixaba,
E eu de vez em quando coloco nas nossas devocionais, nossa esperança, Daniel Lucas. Eu não coloco a versão toda que eu tenho, porque fica muito longa. Porque na versão que eu tenho, tem um trecho onde o reverendo Hernandes Dias Lopes faz uma pequena palavra. E uma das coisas que ele diz naquele trecho é que quando nós temos uma vida de esperança em Jesus, nós temos uma vida superlativa. Isso é vida abundante. Por que os crentes hoje não estão tendo mais essa vida superlativa? Porque estão olhando demais para aqui. Estão olhando demais para esta vida. Não estão olhando para Jesus de fato. Não estão olhando para o autor e consumador da sua fé. A fé genuína, a fé verdadeira, serve como base para uma vida espiritual. E a fé genuína é uma confiança inabalável em Deus e em Jesus. Tal confiança sustenta os crentes diante de adversidades, desafios, tribulações, aflições, dores. Ela proporciona esperança, ela proporciona consolo, ela proporciona direção. Ela nos permite enfrentar as dificuldades com coragem e com perseverança. Estes versículos então estão destacando que estas coisas escritas para que possamos crer devem hoje valer para nós. Por isso nós hoje não precisamos de sinais. E olha que eu não estou dizendo que eu não creio. Aqui está pregando alguém que crê. E crê muito nos milagres. Crê muito na possibilidade de Deus fazer o que Ele bem entender. Respeito pastores e líderes que pensam diferente, que isso acabou, que isso não existe mais. Respeito muito, mas eu creio que isso é possível. Só que a minha diferença para os outros que também creem é que eu não sou movido a isso. Se acontecer bem, se não acontecer, estou bem do mesmo jeito. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que ainda não se veem. Hebreus, que nós lemos na nossa devocional. Então eu não preciso de milagres. Eu não preciso ser guiado por eles. Eu creio neles, mas não sou guiado por eles. A fé é fundamental, é essencial. A existência cristã se apoia totalmente no fundamento da fé em Jesus, como Filho de Deus, na sua intervenção lá na cruz. Sem a fé, não há como experimentarmos uma vida no nome de Jesus. Porém, essa fé cristã, genuína, não é presa a sinais, não é presa a milagres, não é presa àquilo que nós chamamos de sobrenatural. Como é que está a sua fé, meu amado? Como está a sua fé, minha amada? Se nós temos a fé em Jesus, nós temos o alicerce de nossa caminhada espiritual. E aí não há outra rota rumo ou vida que possa nos fazer perder a rota da vida eterna. Que possa nos fazer perder a jornada para a eternidade. Ainda que tribulações venham, ainda que aflições venham, ainda que perdas venham, ainda que dores venham, temos uma eternidade com Jesus. Você crê nisso, amado? Você crê nisso, amada? A sua fé é dessa forma. A sua fé, ela conduz a sua vida espiritual e a sua vida aqui neste mundo. E com isso aprendemos a segunda coisa. A fé cristã não é uma fé qualquer. João está dizendo, olha, essas coisas foram feitas para que vocês creiam que Jesus é o Filho, o Cristo, o Messias. Ou seja, não é uma fé qualquer. Hoje, no mundo pós-moderno, o que mais as pessoas gostam de dizer é o seguinte: toda religião é boa. O que importa é ter uma religião. O importante é ter fé. Não é importante ter fé. Se a sua fé não for depositada no objeto certo, na coisa certa, a sua fé é inútil. Não tem valor nenhum. Se a sua fé não está apontando para Jesus, a sua fé é uma fé qualquer. Você pode crer em milagres, você pode ver milagres, você pode crer no que for, você pode crer em Buda,
você pode crer na reencarnação, você pode crer em Maria, você pode crer em que for, mas se sua fé não for fundamentada em Cristo Jesus, em sua morte, em sua ressurreição, em sua volta futura, a sua fé é uma fé qualquer, mas a fé cristã não é uma fé qualquer. A fé cristã não é uma fé baseada em coisas humanas. A fé cristã ensina e acredita que a salvação é um presente gratuito de Deus. A religião cristã, pelo menos a genuína, é a única religião que prega isso. O conceito de graça não existe no budismo, não existe no islamismo, não existe no espiritismo, não existe em nenhuma outra religião. E eu não estou aqui falando mal de nenhuma religião, estou falando um fato, de um conceito que não existe nessas religiões. Porque em todas estas religiões, a salvação ou a purificação ou o crescimento, seja, dê o nome que quiser, só se obtém através de obras. Quer sejam obras que você vai repetindo ou vai fazendo em reencarnações, quer seja através de obras que você vai fazendo nesta vida para se tornar bom diante de Deus, para fazer pontos diante de Deus, quer seja por obras através de legalismo e obediência às leis, ainda que seja da Bíblia. Mas tudo isso envolve uma fé qualquer. A fé cristã é uma fé da graça. É uma fé que vive pela graça. Os sinais e milagres realizados por Jesus, como descritos na Bíblia, são apresentados como provas que sustentam a fé cristã. Essas provas auxiliam na singularidade da nossa fé. Porque cremos num Cristo que vai nos salvar. Porque cremos no carpinteiro que foi crucificado. Porque cremos no homem de Nazaré que foi morto, que foi humilhado, que ressuscitou ao terceiro dia e que um dia voltará para nos levar, para nos buscar. Essa é a nossa fé, não é uma fé qualquer. O aspecto diferencial da fé cristã não se limita somente a isso que nós acabamos de ler, falar, mas ela também é distinta pela transformação que ela opera em nossa vida. A fé cristã é uma fé que transforma de dentro para fora. A fé cristã transforma o nosso interior. Ela promove mudanças tanto internas quanto externas, resultando em uma vida de santidade, de amor e de serviço. A fé cristã não pode ser considerada uma crença sem fundamentos. Muito pelo contrário, ela se baseia em fundamentos sólidos e evidências palpáveis, de acordo com a narrativa de João, de acordo com a narrativa de Lucas, que vamos começar a pregar daqui a algumas semanas, de acordo com a narrativa de Mateus, de Marcos, de Paulo e de tantos outros. A fé cristã é isso. Os sinais miraculosos realizados por Jesus foram registrados com um propósito específico de ajudar você a caminhar para essa fé que não é uma fé qualquer, que não é uma fé baseada em obras. Esses sinais e milagres não apenas confirmam a autenticidade do ministério de Jesus, mas também servem como uma prova concreta de sua obra nos dias de hoje. Hoje, lamentavelmente, pastores, líderes de denominações inteiras, inclusive da nossa, andam pregando que os milagres de Jesus foram mitos, que o próprio Jesus é um mito, que a sua ressurreição é um mito. Pobres enganados. Pobres enganados. Talvez precisam ter essa experiência de fé genuína. Mas isso acontece com esses pastores porque muitas vezes, por não olharem para Jesus, por não olharem para frente, por não olharem para o autor e consumador da fé, por não terem essa visão de eternidade, têm uma fé qualquer que se baseia em experiência. E aí, quando vem a primeira decepção, quando vem uma decepção mais forte, quando perdem um filho, quando perdem um ente querido, quando passam por crises financeiras, quando estão diante de problemas que eles julgam insuperáveis,
eles abandonam a fé. Conheço alguns pastores, infelizmente, que abandonaram a sua fé porque seus filhos entraram no Evangelho, entraram no mundo, saíram do Evangelho e estão vivendo uma vida depravada e longe do Senhor. Claro que isso entristece. Claro que entristece a gente ter o nosso ente querido longe do Evangelho. Mas o Evangelho diz, o mesmo Evangelho diz que cada um vai prestar conta diante de Deus, de si mesmo. Então nossos filhos, não é responsabilidade nossa a salvação deles. É responsabilidade nossa apontar o caminho da salvação, que é Jesus. É responsabilidade de apontar o caminho da salvação, que é a fé em Jesus. Mas são eles que têm que se decidir. Nenhum filho vai ser salvo pelo outro, pelo pai ou pela mãe. Ezequiel, no capítulo 18, ele deixa isso muito claro. Nunca mais se fala em Israel esse ditado: os pais comeram uvas verdes e os filhos embotaram, estragaram os seus dentes. É a ideia de que cada um vai prestar conta diante de si, diante de Deus, de si mesmo. Por isso, meu amado e minha amada, pregue para o seu filho, ensine o seu filho, mas não se desespere se ele não seguir, porque ele é responsável. Por isso, meu jovem, meu adolescente, meu junior, entenda uma coisa: você é responsável pela sua fé. Não é o seu pai, não é a sua mãe, mas é você. E entenda isso, a fé cristã não é uma fé qualquer. Não é uma fé baseada em coisas, em milagres. Não é uma fé baseada no sobrenatural. Não é uma fé porque você toca na igreja, porque você canta na igreja, porque você pratica esporte na igreja. Não é uma fé baseada porque a igreja oferece tudo isso. E olha que eu sou alguém que gosto e gostaria que nós tivéssemos tudo e muito mais. Mas a fé cristã não se baseia nisso. Na realidade, isso deveria ser prêmios para os que estão aqui e estratégia de aproximação para os que estão de fora. Sempre falo isso. Termos tudo isso é importante e é bom para a comunhão, mas não é o essencial. O essencial é a fé. Uma fé que não é uma fé qualquer. E por fim, a fé tem como objetivo maior a nossa salvação. Na verdade, Jesus fez diante de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Vida eterna, salvação. Essa verdade é primordial, fundamental. E ela é destacada nesses 2 versículos de forma tremenda. Eles estão afirmando que Jesus realizou diversos milagres na presença dos seus discípulos. Porém, esses milagres foram registrados para que nós tivéssemos a salvação, a vida. Logo, o primeiro aspecto a ser considerado é o papel dos sinais. Os milagres de Jesus não eram apenas demonstrações do poder divino. Não, eles eram revelações da sua natureza divina. A sua natureza messiânica, de sua missão messiânica. Cada milagre, cada cura, cada ressurreição realizada por Jesus testemunhava de forma tangível a sua divindade. Testemunhavam o cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre o Messias. Esses sinais miraculosos não apenas causavam admiração, mas convidavam as pessoas a crerem em Jesus, a ter essa fé em Jesus, e no Jesus como Filho de Deus, e no Jesus como Messias, e no Jesus como nosso Salvador. Outro aspecto da fé é acreditar que Jesus é a maneira de ser, que acreditar em Jesus é a maneira de sermos salvos. Não há outro caminho, não tem outro meio. A mensagem encontrada nos evangelhos, não apenas em João, mas nos evangelhos é clara. A fé em Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, é o requisito fundamental para obter a vida eterna em seu nome. Você crê dessa forma? Jesus é o objeto real da sua fé. Jesus é o único objeto da sua fé. Essa é outra questão.
muitos gostam de colocar algumas coisas no pé de igualdade com Jesus. A Bíblia é muito clara. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Logo, quando nós pregamos que Maria ou qualquer outro apóstolo, ou qualquer outro que se diga que seja considerado santo, é um mediador, estamos pecando diante de Deus, porque a Bíblia é muito clara, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Essa fé não é apenas uma crença intelectual, mas é uma fé que requer confiança pessoal direto a Cristo, que depende de um compromisso e aceitação do senhorio de Jesus na sua vida. E aí voltamos a Tomé mais uma vez. Meu Senhor, meu Deus. Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, alguns pastores começaram a ensinar que é possível alguém a crer em Jesus como Salvador, ser salvo, sem crer que Ele é Senhor. Não há isso. Não há essa separação na Bíblia. A Bíblia é muito clara. Por isso que Tomé exclamou: meu Deus, meu Senhor. Ao reconhecer Jesus como meu Senhor e meu Deus, assim como Tomé fez no diálogo anterior, estamos confessando nossa dependência dele para a salvação e nos submetendo à sua autoridade divina. Você já falou isso no fundo do seu coração, que Jesus é o seu Deus e seu Senhor, que Ele é o seu Salvador e o seu Senhor. A fé não é apenas um exercício teórico ou uma crença superficial. Ela é uma ação transformadora que nos mantém conectados ao autor da vida, Jesus Cristo, e nos garante a promessa da vida eterna, nos garante a redenção. E nesse contexto, a redenção não se limita apenas a escapar da punição eterna, mas também de nos reconciliarmos com Deus e participar da vida abundante que Jesus nos oferece. Meu amado, minha amada, você crê em Jesus dessa forma? Você crê em Jesus desta maneira? Quero caminhar para a conclusão, lembrando que esses versículos do capítulo 20 de João são cruciais, são muito importantes para que possamos compreender o sentido da fé. Esses versículos nos dizem que a fé vai além da crença intelectual. É uma convicção do coração, que vai nos conectar, como acabamos de falar, a Jesus. Essa fé é a base da nossa vida espiritual. É o alicerce da nossa vida diária, nos dando esperança, nos dando consolo, nos dando direção, mesmo em meio a dificuldades. A fé cristã destaca a graça divina. Porque a fé cristã entende que não somos merecedores de nada. Porque a fé cristã entende que por mais que nos esforcemos, jamais vamos alcançar o que Deus nos pede. Logo, essa graça, que é o caminho da salvação, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Palavras do apóstolo Paulo. As evidências concretas são sinais miraculosos já realizados por Jesus, e não aqueles que ele realiza hoje. E não aqueles que Ele pode realizar hoje. Pastor, mas Ele não pode? Já pode. Pode é uma coisa, fazer é outra. Poder fazer sinais Ele pode, eu creio nisso. Mas será que Ele quer? Será que Ele vai? E você precisa disso? Você está carente de sinais para ter uma fé em Jesus? Você não entendeu o Evangelho. Você não compreendeu o Evangelho. A fé como objetivo principal, a fé tem como objetivo principal a salvação. Só isso. A fé tem como objetivo principal a nossa reconciliação com Deus. Essa fé não é apenas intelectual, volto a repetir. Não é apenas um entendimento, não é apenas uma crença, mas é um compromisso. Você já assumiu esse compromisso com Jesus? Você já se curvou diante de Jesus? Você já se dobrou diante desse Senhor e Salvador? Eu quero desafiar você. Eu quero convidar você. Se há alguém aqui neste santuário que não tem essa certeza no coração, que não se curvou diante de Jesus, eu quero desafiar você a se curvar diante de Jesus,
a crer nele como Senhor e Salvador de sua vida, a crer nele como seu Salvador, como seu Senhor, como aquele que transforma, como aquele que dirige, e que sua fé não seja uma fé baseada em sinais. Pense nisso. Vamos orar nesse instante. Curve sua cabeça. Vamos fazer desse momento agora um momento de intercessão. Um momento onde estaremos entregando em oração nossas vidas. Se você entendeu o que eu falei e ainda não tem uma experiência com Deus, eu quero desafiar você a se entregar a Jesus, a entregar a sua vida a Jesus, a reconhecer que você carece dele, que você carece de Jesus e que você tenha essa fé, uma fé que aponta para a vida eterna.